Oi, você que tem acompanhado a gente, todos esses programas, e você que chegou pela primeira vez, hoje é 25 de outubro, chegamos ao quarto programa, o último da nossa série, O Silêncio de Deus. Eu espero que você esteja gostando, ou que você goste hoje, né? Mais uma vez, convido você para compartilhar o nosso link e também para participar do nosso chat aqui nesse programa, o chat ao vivo aí, tá? A gente vai gastar um tempo muito gostoso junto agora. Um grande abraço. O silêncio de Deus. Porque Deus diz que vocês que veem, mas não enxergam, ouvem, mas não entendem, é porque ouvem de mau grado e não querem correr o risco de serem transformados por mim, disse Deus. Você já sentiu alguma vez que existe um abismo enorme entre aquilo, a teoria que a Bíblia prega e que as pessoas pregam e a realidade, o dia a dia, aquilo que a gente vive? Muitas vezes as pessoas dizem coisas, ou nós lemos na Bíblia mesmo, que na vida, no dia a dia, parece que não fazem sentido. Eu vou pegar um desses textos maravilhosos, que servem de inspiração para muita gente, para nós, quem sabe serviu para você, mas que quando a gente analisa, parece que, presta atenção, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Prestou atenção? Aqui está dizendo assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, já tinha ouvido esse texto antes? Já tinha lido alguma vez? Já tinha meditado nele? Já tinha se sentido amparado por ele? Mas pensa bem, é assim que acontece na sua vida, no dia a dia? É assim que você tem sentido que todas as coisas que têm acontecido ao seu redor e que têm acontecido na história da sua vida, elas têm realmente contribuído para o seu bem? É isso? Ou a impressão que você tem é do contrário? Que você vive ali se apegando na sua fé em Deus, mas quanto mais você pede, pior fica. Quanto mais você clama e pede uma resposta de Deus, mais em silêncio ele está. E aí de repente você fala, mas tem um abismo. Aqui está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Senhor, eu te amo. Eu te busco, eu acredito em ti, Senhor. Por que o Senhor não age na minha vida? E o que a gente faz com esse abismo? Vou contar para você uma história de duas pessoas apaixonadas. O nome dele, como bom brasileiro, Zé. O Zé trabalha numa oficina, e na oficina, um dia, ele estava lá quando chegou a noiva dele. Quem era a noiva dele? Bom, a noiva dele, muito especial, demorou muito para encontrar aquela garota. Sabe como é que é, né? Garota para casar mesmo, é difícil, né? Ele tinha namorado outras, mas para casar demorou um tempão. E quando ele achou, ele disse, essa aqui eu não posso perder, eu tenho que guardar essa aqui para mim. E aí vai e tal, e conseguiu marcar o casamento, sabe, a vida é difícil, o Zé é um camarada pobre, trabalhando todo dia ali, dando duro na oficina, mas de repente, num belo dia, o casamento marcado, noivo, de aliança e tal, e de repente a noiva chega na oficina dele, ela está com a cara muito estranha, ela diz assim, Zé, procura um canto porque eu tenho que te contar um negócio. O Zé se assusta. Fala logo a mulher. Zé, eu te falei, procura um canto, não dá para falar assim. Eu acho um canto que eu tenho que te contar uma coisa muito, está me preocupando demais. Ei, meu pai do céu. E o Zé foi, arrumou um cantinho, disse, fala logo, desembucha mulher, estou ficando desesperado. Zé, antes de eu te falar, eu tenho que te fazer uma pergunta. Zé, é assim, olha, se todas as evidências estiverem contra mim, mas mesmo assim eu disser que eu sou inocente, você acredita em mim? O Zé, mulher, mas o que está acontecendo? Acredita em mim ou não acredita, Zé? Eu acredito, mulher, mas fala logo. Zé, eu estou grávida. O problema é que eles nunca tinham tido relação sexual. Grávida? Ela disse,
Mas fique tranquilo, isso foi um anjo que apareceu no meu quarto e eu estou grávida agora. Você sabe do que eu estou falando, né? Estou falando de José e Maria, da Bíblia, os pais de Jesus. É que a gente nunca pensa nos dois dessa maneira, né? Mas a Bíblia diz exatamente isso que aconteceu com José e com Maria. Presta atenção. Mateus capítulo 1, verso 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, desposada era porque o contrato tinha sido assinado, mas não tinham casado ainda, sem que tivessem tido relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto pensava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Uau! Imagina, eu fico imaginando se eu fosse o José, né? De repente, minha noiva chegasse assim: eu estou grávida, mas fica tranquilo, apareceu um anjo do meu quarto e disse que eu estou grávida pelo Espírito Santo. José não conseguiu acreditar nessa história, não dava. Ele amava muito Maria, ele sabia quem era Maria, ele confiava na Maria, ele olhava para o rosto dela e tudo no corpo dele dizia: acredita na Maria. Mas daí ele pensava: não tem jeito, o que as pessoas vão dizer? Como é que eu posso acreditar nessa história de anjo e grávida pelo Espírito Santo? E José naquela luta tremenda, e ele começou a pensar: bom, eu pelo menos não vou prejudicar Maria. Eu vou fugir e depois as pessoas vão falar mal de mim. Vão dizer: esse José é um sem vergonha. Ele assumiu o compromisso para casar com a Maria e além de deixá-la, ele deixou a Maria grávida. Mas quando José estava pensando nisso, a Bíblia diz que apareceu um anjo num sonho para ele e disse que aquilo era do Espírito. Pergunta agora: será que agora José acreditou na história do anjo? O que é que você acha? Sem dúvida. Eles começaram a planejar o nascimento do bebê e como a oficina do Zé era oficina de carpintaria, eu imagino que no mínimo ele fez um berço para o neném. É ou não é? Como é que a gente espera a criança? Com certeza ele pagou a melhor parteira que o dinheirinho dele dava para pagar. José sonhou com o dia do nascimento, a mãe da Maria ajudando o parto da criança e a parteira. Ele se imaginou junto com os parentes dele, depois fazendo uma festa e comendo e se alegrando, e o bebezinho ali, aquele menininho. Nada disso aconteceu. Lembra como é que é? Sabe por quê? Muitas vezes a gente planeja na vida da gente as coisas como o José do Egito, que tinha um plano de felicidade futura. Mas as coisas dão errado. Elas acontecem completamente diferente do que a gente planejou. E tudo aquilo que José tinha planejado foi por água abaixo. Logo de cara, ele foi chamado e todo mundo, Herodes, mandou fazer um recenseamento. Então, ele teve que sair para a terra de origem dos pais dele, para Belém. Agora fica imaginando, sabe? Outro dia, na época da Páscoa, eu vi uma propaganda de um filme que ia passar do nascimento de Jesus. E eu fiquei pensando comigo assim: esse pessoal não tem nem imaginação, né? Porque parece uma cena assim de Maria, José puxando, aquela cena clássica, José puxando o jumentinho, Maria sentada em cima do jumento, chegando em Belém, assim com um manto impecável de bem passado, assim, e ela com um olhar angelical passando a mão na barriga. As pessoas não têm no mínimo imaginação. Pensa bem, olha, José pegou a mulher dele grávida, que estava quase dando à luz, botou ela em cima de um jumento e eles viajaram de Nazaré para Belém, com ela saculejando em cima do jumento. Se fosse eu, no mínimo, eu ia pensar assim: mas será que esse neném que está na barriga da minha mulher é mesmo o Filho de Deus? É porque quando as coisas vão dando errado, a gente questiona, não é? E eu ia pensar, porque Deus não ia deixar o filho dele saculejando em cima de um jumento. Deus não podia ter impedido que Herodes fizesse esse recenseamento agora, podia passar pelo menos um mês depois. Mas a Bíblia não disse. José teve essa dúvida, mas ele era um ser humano. Mas a Bíblia não diz. Mas eu fico pensando sobre essas coisas. Você não?
E olha só, não foi só isso, porque quando eles chegaram em Belém, a Bíblia diz que eles procuraram pousadas, hotéis. Ele procurou desde do médio até o mais caro e depois o mais barato. E a única coisa que ele achou foi um coração bondoso que no final deu para ele o quê? E as pessoas dizem, uma estrebaria. Estrebaria é uma palavra que nem está dentro do nosso vocabulário direito, ela existe no dicionário, mas eu, por exemplo, nunca ouvi ninguém dizer assim, vamos, agora esse no meu sítio aqui, olha, aqui é a casa do sítio e tal, e ali a nossa estrebaria. Nunca vi, porque brasileiro não tem estrebaria, tem curral. O curral onde ficam os animais. E curral, se você já foi a um curral, curral cheira curral. E qual é o cheiro que o curral tem? Fezes e urina, cheiro de animal. Exatamente ali. E eu fico pensando de novo que se eu fosse o José, de novo eu ia pensar, puxa vida, será que Deus não iria arrumar um lugar para o filho dele nascer? Será que esse bebê que está na barriga da minha mulher é mesmo filho de Deus? Porque Deus ia deixar o filho de Deus nascer num lugar que fede urina. Vamos pensar nas condições de higiene. E vamos pensar que, sabe, nos livros eles colocam assim aquele desenho todo bonitinho. O bercinho tem a palha em cima, parece até um cabelinho repartido no meio. É ou não é? Mas, na verdade, José deve ter espalhado uns panos em cima da palha e ele atendeu Maria, sendo ele o parteiro da Maria. E a coisa piora depois, porque depois que o neném nasce, Deus diz para eles irem para o Egito. Egito? Os parentes não tinham visto o bebê ainda. Vai para o Egito, até segunda ordem. E eu vou dizer para você, se eu fosse José, eu ia pensar, puxa, mas será que é mesmo filho de Deus? E eu acho que eu pensaria assim, não, mas o anjo me falou, e na mesma hora eu pensaria o seguinte, espera aí, o anjo não me falou, ou falou? Não, o anjo não falou. Aí diz assim que o anjo apareceu em sonho, e eu iria pensar, eu sou um tonto mesmo. Pensa bem, eu apaixonado pela Maria, prestes a casar com ela, de repente a Maria me conta que está grávida, e conta a história do anjo. Eu de noite não conseguia nem dormir direito. Eu fiquei agitado e quando foi 5 da manhã, peguei no cochilo e logo quando eu fui sonhar, sonhei com o quê? Com o anjo da Maria. Eu fui acreditar naquele anjo. Eu sou um idiota. Acha que Deus ia deixar o filho dele andar no lombo do jumento, nascer no meio de um lugar fedido e agora ia mandar a gente para o Egito? Sabe, quando as coisas acontecem errado, entre aspas, ou quando elas acontecem diferente do que você planejou ou do que eu planejei, aí a fé vacila. É ou não é? Agora eu pergunto para você, será que esse princípio do texto que a gente leu lá no começo em Romanos 8, 28, onde diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que isso estava acontecendo na vida do José e da Maria, enquanto eles faziam toda essa viagem e passavam por todos esses problemas? Aí a gente lê o Apocalipse, Apocalipse 12. E lá no Apocalipse 12, João, o revelador, descreve profeticamente, ele vê um dragão. E ele diz quem é esse dragão lá mesmo. Ele diz, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Esse dragão para na frente de uma mulher. Ela está prestes a dar à luz um filho homem. E ele abre a boca, espera ela ter o bebê. E ele fica esperando, porque quando ela tiver o bebê, ele vai devorar esse bebê. Ou seja, João revela o que tem por trás do véu que separa o mundo que nós vivemos do mundo espiritual. A gente não sabe. José e Maria não sabiam. Mas enquanto os dois estavam viajando de Nazaré para Belém, enquanto os dois procuravam uma estrebaria, enquanto procuravam um local, enquanto o neném nasceu na estrebaria, no mundo espiritual, o dragão, Satanás, tinha reunido todos os poderes do mal e ele estava ali pronto para devorar o bebê. Por isso, Deus fez com que os dois saíssem de Nazaré e não ficassem à vista de Herodes, que ele se locomovesse, porque Deus sabia que Herodes ia tentar matar o bebê. Por isso, Deus não deixou o bebê nascer num hotel ou numa pousada, porque não podia ter registro de um bebê nascendo naquela noite. Por isso,
Deus mandou para o Egito, porque ele sabia que Herodes ia mandar matar todos os bebês recém-nascidos quando ele não encontrassem aquele bebê que ele procurava, o próprio Jesus, o rei não dos judeus, mas de todo o universo. E você e eu sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual enquanto a gente vive aqui? A gente não sabe. Assim como José e Maria não sabiam. Mas sabe, Deus vai movimentando. E quando eu me coloco nas mãos de Deus e quando eu digo, Senhor, eu gostaria que acontecesse isso, mas se não for acontecer, faça-se a tua vontade e me convence de acreditar que o Senhor está dirigindo. E aí Deus dirige. E aí vai para cima do lombo do jumento. E aí vai para ser escravo no Egito. E aí vai para ser preso. E aí Deus vai conduzindo a vida da gente. E o texto diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Como é que é esse bem? Você vai na padaria com teu filho de 5 anos. É domingo. O almoço vai sair daqui a pouco. São 11 da manhã. E você compra para ele o pote de sorvete no sabor predileto dele. Aí ele já vai para casa dizendo, pai, quando chegar em casa nós vamos comer, né? Vamos comer depois do almoço. E quando chega lá, a pressão aumenta. Porque as crianças são assim. Pai, vamos tomar só um pouquinho agora? Não, filho, isso aqui é para depois do almoço. Mas pai, só... Eles passam por diminutivo. Só um pouquinho só. Sabe como é que é, né? Não, eu te conheço, peça. Você vai comer o sorvete, depois não vai querer almoçar, só depois do almoço. Pai, aí eles apelam. Pai, eu quero. Quietinho, não fala assim. E diz, seu chato. Você diz, meu filho, é para o seu bem. Aí quando você fala, naquela mesma hora, tudo se transforma. E ele diz, poxa, pai, podia ter dito antes. Se é para o meu bem, já aceitei. É assim que acontece? Nada. Ele vai continuar achando ruim com você. Porque para ele, o que é bem para ele é aquilo que ele espera que aconteça. Ele quer tomar o sorvete. Não adianta você sentar com ele e dizer, meu filho, é para o seu bem-estar total e geral. Para que você tenha um viver harmonioso e a sua saúde. E não vai adiantar. A cabeça dele não vai entender. Por isso que Deus diz assim, sabemos na palavra dele que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que seja ter que andar no lombo do jumento. Mesmo que seja nascer numa manjedoura, num estábulo. Mesmo que seja ser preso, ser escravo no Egito. Deus diz, lá no fim de tudo, você vai receber um bem eterno, maravilhoso, incomparável. Você vai receber a eternidade. E sabe, quando Deus pensa na gente, lembra, Ele está sempre pensando na eternidade. Porque essa vida é curtinha. Então, se em algum momento Deus tiver que escolher entre deixar você morrer naquele acidente ou salvar você naquele acidente e você perder depois a sua eternidade, Ele vai escolher deixar você morrer naquele momento, naquele acidente. Porque Ele vai guardar você para a eternidade. Ele sabe de todas as coisas. De lá de cima, Ele olha o fim desde o princípio. E você coloca a vida na mão dele, ele olha e diz assim, olha, agora vem você para cá. Mas Senhor, eu estou pedindo há tanto tempo. Agora é você. Agora é você. Mas Senhor, eu estou aqui, eu estava antes dele. O Senhor estava dando para ele antes de mim. Calma, tudo a seu tempo. Mas não é o tempo? Ainda não. E às vezes um fica esperando. Lá no finalzinho, acontece. Sabe, a gente pode viver nessa vida aprendendo as lições que Deus nos ensina. Na maioria das vezes a gente vai achar que Deus está em silêncio. Mas é simplesmente porque a gente não aprendeu a ouvir e ver o mover de Deus e do seu Espírito. Quando a gente aprende isso, aí a gente vai saber e vai ter certeza que Deus se move direcionando a nossa vida. Não vai impedir de um dia a gente se sentir desamparado. Não vai impedir de um dia a gente ter dúvida se Deus falou mesmo ou se foi a gente que sonhou com um anjo que não existia. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim, saiba de uma coisa, eu opero em você tanto o querer quanto o fazer. Incrível. Senhor, eu não tenho fé o suficiente para confiar no Senhor, para fazer. Ele diz assim, mas você quer ter essa fé? Sim, Senhor, eu quero. Então,
eu opero em você o querer e eu opero o fazer. Não é fácil, né? Quando eu falo em fé, eu sempre me lembro daquela ocasião quando um pai levou um filho para Jesus curar. Ele disse: Senhor, às vezes ele se joga no fogo e na água, é um desespero, a gente não sabe o que fazer. Se o Senhor pode, cura o meu filho. E Jesus na hora diz assim: se eu posso, e já mandou para ele, diz assim: você tem fé? E ele na hora respondeu: tenho. E aquele pai parou, e o que ele disse em seguida foi: ó Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Quantas e quantas vezes eu tenho orado para Deus assim: me ajuda na minha falta de fé. Mas o Senhor é aquele que opera o querer e o fazer. Obrigado, Senhor. Eu não estou conseguindo nem querer, muito menos fazer. Mas eu quero querer e eu quero fazer. Opera em mim. E aí Deus vem e toma conta. E Ele faz. Que bom. Eu quero, junto com você hoje, mais uma vez, entregar a minha vida e entregar a sua vida na mão de Deus. Pedindo para Ele atuar e para fazer a gente lembrar e operar no querer e no fazer. Fecha os olhos. Ó Senhor Deus, tão fraquinhos nós somos, que não conseguimos, Senhor, nem querer, nem fazer. Parece que tudo que a gente faz é duvidar. Parece que tudo que a gente ouve é o silêncio do Senhor. Quando o Senhor se move, quando o Senhor opera, quando o Senhor fala, quando o Senhor faz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é assim tão maravilhoso, mas não nos deixe fazer com que passe a nossa oportunidade. Não nos deixe fazer com que a nossa fé não cresça, não evolua. E não nos deixar de aprender nessa vida com aquilo que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos, Pai, a ouvir a Tua voz, porque o Senhor está falando. Ajuda-nos a ver o mover do Teu Espírito, porque o Senhor está se movendo. Nós rogamos, em nome de Jesus. Amém.